Bom dia a todos. Começamos então a nossa aula de hoje, capítulo 19, estatística, primeira parte. Desculpem aí o atraso, né? Tinha um caminhão fazendo reparo aqui na rede elétrica e estava fazendo um barulho terrível, não dava para gravar o vídeo, né? Mas eles já terminaram, então a gente vai continuar. Queria então fazer algumas informações, trazer umas informações importantes para vocês, né? Que o próximo teste, né, que é o teste do quarto bimestre, ele será apenas sobre estatística, né? O assunto que a gente vai ver essa semana e também na semana que vem. Tá? Não é difícil, mas dá um pouco de trabalho, tá certo? A gente vai precisar trabalhar, assim, ler com atenção os enunciados, né? A gente vai precisar aprender a fazer tabelas, construir gráficos, interpretar gráficos, né? Então eu peço que você faça todos os exercícios que eu vou recomendar aqui, tá? Alguns eu vou avisar que é para não fazer, tá? Por diversas razões que eu explico depois. E prestando bastante atenção, né? Porque as questões do teste elas vão ser semelhantes a esses que a gente vai fazer aí como exercício aí em nossas aulas, tá? Agora já a prova do quarto bimestre, essa vai ser somente sobre geometria. Eu deixei, né, para depois do teste, né, a gente vê apenas a parte de geometria, que são os poliedros e os sólidos de revolução, tá? Então assim facilita o estudo de vocês. Estatística é a ciência que se dedica à coleta, análise e à interpretação de dados, né? Esses dados, evidentemente, não são aqueles dados de jogos, né? Dados são observações documentadas ou resultados de medição, pesquisa de opinião, né? Essas pesquisas que se fazem aí constantemente, seja pessoalmente, seja por telefone, né? Então, a disponibilidade dos dados oferece oportunidades para a obtenção de informações, né? As informações elas vêm após a análise dos dados, né? Então, a estatística ela tem que organizar esses dados para tirar conclusões e apresentar os dados e as informações de maneira a serem mais facilmente compreendidos, né? Por isso que se usa, assim, principalmente gráficos, assunto que a gente vai ver hoje. A estatística é muito utilizada, né? Praticamente em todos os ramos do conhecimento humano se usa a estatística, tá? Você, independente de alguma carreira que você venha escolher no futuro, provavelmente você voltará a estudar estatística, tá certo? Então, porque os gráficos e as tabelas, elas são usadas principalmente pelos meios de comunicação, né? Porque elas facilitam a compreensão dos fatos. As pessoas entendem melhor quando os dados estatísticos são montados em forma de tabelas e gráficos. Vamos ver o conceito de frequência estatística, né? Uma das análises feitas com os dados estatísticos é a frequência da ocorrência de eventos, né? Então, seja por meio da observação, de pesquisas de rua ou de experimentos feitos em laboratório, né? Frequência, nesse caso aí, significa a quantidade de vezes que uma determinada coisa acontece, tá? Aí a gente usa essa palavrinha aí, frequência. Mas tem dois tipos de frequência: a frequência absoluta e a frequência relativa. A frequência absoluta ela representa o número de vezes que cada variável é citada, né? Então, nessa tabela aqui, a gente tem assim uma pesquisa que foi feita sobre determinadas marcas de chocolate, né? A Chocomais, Chococólatra, Cacau do Bem e Chocolover. Tá? Então foi feita uma pesquisa e as pessoas responderam, né? 7 pessoas disseram que gostam mais dessa marca Chocomais, né? 6 disseram que preferem a Chococólatra, né? E assim por diante. Então essas quantidades, né, que é a quantidade de vezes que as pessoas responderam, né? Ah, eu prefiro Chocomais, eu prefiro Cacau do Bem. Então, essas quantidades representam a frequência absoluta, né? Se a gente somar aqui, encontramos esse total de 20, que corresponde ao total de pessoas que foram entrevistadas, tá? Então, isso é a frequência absoluta. Cada númerozinho desse aqui é a frequência absoluta relativo a cada um desses itens aqui das marcas de chocolate, tá? Agora, o outro tipo de frequência é a frequência relativa. Isso é fácil. A frequência relativa ela indica em forma de porcentagem,
né? Quanto cada variável representa em relação ao total. Então, se o total de pessoas entrevistadas foram 20, esses 3 aqui que responderam que gostam do chocolate Chocolover, quantos por cento elas representam em 20 pessoas, no total de 20? Né? Ou seja, quantas em 20? Né? A gente vê aqui que 3 pessoas em um total de 20 responderam que preferem o Chocolover. Se a gente fizer as continhas aqui, né, 3 em um total de 20 multiplica por 100, a gente obtém o valor percentual. Isso vale 15%. Né? Então, aqueles 7 que responderam que preferem o Chocomais representa 35%. É só fazer a continha de porcentagem, né? Isso aí você sabe fazer, foi assunto das nossas últimas aulas. Tá? Agora, essa frequência relativa, ela pode ser dada em porcentagem, conforme a gente viu aqui, mas também pode ser na forma decimal, né? Por exemplo, 35%. Ao invés de 35%, poderia escrever aqui 0,35. É a mesma coisa, né? Seria a forma decimal, né? Agora, ou então em forma de fração. Essa aqui não é muito usada não, mas seria, aqui nesse caso, seria assim, a quantidade de pessoas 7 sobre 20. Né? Isso não é muito legal. As pessoas entendem mais quando a gente coloca assim, em forma de porcentagem, tá? A frequência relativa. Muito bem. Agora, gráficos, né? Existem vários tipos de gráficos. Aqui a gente vai ver pelo menos uns 3 tipos de gráficos. O primeiro dele aqui é esse gráfico de colunas. Então, usando o mesmo exemplo anterior que a gente viu aqui nessa tabelinha aqui, a gente pode criar um gráfico de colunas e indicar aqui, olha, na coluna, aqui nesse eixo vertical, estão indicadas a quantidade de pessoas pesquisadas em porcentagem. Né? Então, aqui 5%, 10%, 15%, até 35%. Por exemplo, as 7 pessoas que disseram que preferem a Chocomais, elas representam 35% do total de pessoas entrevistadas. Né? Aqui, por exemplo, o Cacau do Bem. Quantos por cento ela representa? Aí você vai olhar aqui, olha, representa 20% do total de pessoas entrevistadas. E assim por diante. Tá? Os gráficos, eles têm uns elementos que são obrigatórios. Por exemplo, o título, né? O título tem que dizer o que esse gráfico está mostrando para a gente. Ele está mostrando a preferência por marcas de chocolate. Tá? E o que são essas coisas que estão escritas aqui? São as marcas de chocolate. É obrigatório ter essa informação. Né? E esses númerozinhos que aparecem aqui na vertical, o que significa? Aí está dizendo aqui a quantidade de pessoas pesquisadas em porcentagem. Tá? São itens obrigatórios nos gráficos de colunas. Aqui temos um outro tipo de gráfico, é chamado gráfico de setores. Também temos aqui o título, preferência por marcas de chocolate, né? Mas esses gráficos de setores, eles apresentam esses setores, né, de círculo, né, setor circular, que mostra assim, a porcentagem em relação ao total de cada uma das coisas que foram pesquisadas. E quais são essas coisas? Aqui está dizendo nessa tabela do lado, nas legendas. Né? Então a cor azul representa Chocomais. Né? Essa outra cor aqui, cor de rosa parece, né? Essa marca Chococólatra. O verde representa o Chocolover. Tá? E assim por diante. Aí você tem que sempre consultar este lado direito aqui do gráfico de setores. Né? Tem uma maneira de a gente construir esse gráfico que envolve um pouco de geometria, porque tem que calcular o ângulo, né, correspondente a cada um desse setor, a cada uma dessas fatias. Tem um exercício aqui mais adiante que a gente vai ver como é que faz isso. Outro tipo de gráfico é o gráfico de linhas. Né? De novo, olha, aparece aqui o título, preferência por marcas de chocolate. Aqui na vertical, a quantidade de pessoas em porcentagem. Né? E aqui na horizontal, as marcas de chocolate. Né? Sempre tem. Eu insisto nisso porque às vezes você vai encontrar questões, principalmente questões do Enem, né?
onde eles apresentam o gráfico e não dizem nada, eles só fazem perguntas. Aí você tem que saber olhar para o gráfico para identificar que tipo de informação que está sendo mostrada ali. Por isso que você tem que aprender a ter atenção a esses itens, que são o título, né, o eixo horizontal e o eixo vertical, além da informação propriamente dita. Bom, tem um exercício resolvido aqui, né, onde ele diz o seguinte: todos os 30 alunos de uma sala responderam a uma pesquisa sobre a disciplina predileta de cada um. Os resultados apresentados estão na ordem em que foram respondidos. Então vamos ver aqui, né? Eu acrescentei aqui essa palavrinha rol, né, porque os dados foram coletados de maneira desorganizada, né? Digamos que o professor foi perguntando: você, o que você, a disciplina que você prefere? Ah, eu gosto de matemática. A outra respondeu: eu gosto de português, né? E ficou tudo bagunçado aqui, né? Então tudo fora de ordem. Então, quando os dados estão assim, de forma desorganizada, a gente chama de rol, né? Não dá para tirar nenhuma conclusão aqui. A gente depois tem que organizar, contar cada resposta para poder obter a tirar as conclusões, né? Então, o que ele pede aqui? Ele pede para construir uma tabela com as frequências absoluta e relativa de cada disciplina na pesquisa, preferencialmente em ordem crescente, né? Para poder organizar esse rol, tá certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? Bom, se a gente contar as respostas, né, a gente vai ter a frequência absoluta para cada disciplina, né? Por exemplo, 7 alunos responderam que preferem matemática, 5 responderam que preferem português. Então, esses números 7, 5, etc., são as frequências absolutas, né? Agora, para calcular a frequência relativa, a gente vai encontrar o percentual de cada disciplina, né? Quantas pessoas responderam à pergunta? 30. Quantas disseram que gostam de matemática? 7. Quantos por cento isso representa? 7 sobre 30 vezes 100, que dá aproximadamente 23,33%. Tá? Então você vai fazer isso para cada disciplina, né? Contar quantas pessoas responderam, né? Fazer esses cálculos e encontrar o percentual, que são as frequências relativas. E aí, professor, terminou? Não. Agora tem que organizar essas informações para mostrar, né, às pessoas, né? Aí a gente monta uma tabela, tá? Coloca aqui as disciplinas: matemática, português, história. Como ele pediu para colocar em ordem, né? Então a gente pegou da mais preferida para a menos preferida, né? Então, realmente acertou aqui, né? Porque a matéria preferida de todo mundo, com certeza, é a matemática, né? Então, aqui 7 pessoas disseram que gostam de matemática, e isso, a frequência relativa, né, corresponde a 23,33%. Tá? Então, organizou tudo direitinho. É importante somar, né? Essa soma tem que bater com os 30 que foram pesquisados. Se não bater, é porque a gente esqueceu alguma coisa. Da mesma maneira, as porcentagens, se você somar todas elas, tem que dar 100%. Se não der 100%, é porque a gente errou em algum cálculo. Tá? Isso é importante fazer essa conferência aqui no final da tabela. Bom, antes que eu esqueça, anote aí. Primeiro, não façam os exercícios de 23 e 24, ainda está longe, né? A gente fica lá na página 160 e 161, a gente não vai fazer esses exercícios. Tá? Eu vou explicar depois por que não. E as atividades desta aula, elas começam na página 169. Tá? Eu recomendo que vocês façam esses exercícios aqui. Olha, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6 não. Aí pula para o 7, depois para o 9, depois para o 16. Tá? Esses que a gente pulou é porque a gente ainda não viu o assunto, a gente só vai ver na semana que vem. Mas, por favor, já anotem lá, passa um círculo, né, em torno dos números dos exercícios, que são as atividades para hoje. Agora, para enviar pelo AVA, basta fazer apenas o 7, o 9 e o 16. Só são 3, tá? Esse 7, o 9 e o 16. E você vai enviar pelo AVA, mas, por favor, né, envie os cálculos. Pelo amor de Deus, não fica negócio de marcar a letra A, a letra B. Isso não serve. Tem que mostrar qual foi o cálculo que você fez para chegar a essa conclusão, tá? Adiante. Você agora vai fazer sozinho
os exercícios 1, 2 e 3, que ficam nas páginas 143 e 144. Tem muito exercício na aula de hoje, tá? Vou logo avisando. Então, e eu vou ajudar você com esse número 4, mas a gente vai fazer somente a letra A. Eu até vou explicar um pouquinho a letra B, mas você não se preocupa com isso não, tá? Então, o número 4 é o seguinte. Um dado foi lançado 20 vezes. Você pegou o dado, né? Jogou ele 20 vezes e foi anotando os resultados. Aí a primeira vez deu 1, jogou de novo, aí apareceu um 3, jogou de novo um 5 e assim por diante. Você foi só anotando, né? Alguns resultados se repetiram e você foi anotando até chegar de 20 vezes. Aí ele pede para montar uma tabela de frequência de cada resultado. Então isso aqui é um rol, né? Isso aqui está desorganizado. Você vai precisar organizá-los para poder contar direitinho quantas vezes saiu o número 1, quantas vezes saiu o número 3 e assim por diante, e montar uma tabelinha mostrando as frequências. Quando fala as frequências, né, significa frequência absoluta e frequência relativa. Né? Frequência absoluta, a quantidade de vezes que saiu cada resultado, e a frequência relativa, que é a porcentagem em relação ao total de vezes que o dado foi lançado, que foram 20 vezes. Né? Agora, o item B, que a gente não vai fazer, ele pede o seguinte: utilizando o compasso e transferidor, que são essas duas ferramentas aqui, construa o gráfico de setores para representar os dados organizados na tabela do item A. Tá? Essa tarefa é um pouquinho trabalhosa, quer um pouquinho de habilidade com desenho e tal. A gente não vai fazê-la não, eu vou só mostrar rapidamente aqui, mas geralmente a gente usa o computador para fazer isso. Né? Então vamos lá. Então, o item A é o seguinte: a tabela, você vai colocar as faces, face número 1, face número 2, etc. Né? A frequência absoluta com que cada face apareceu, se você contar aqui, ó, o número 1 apareceu 4 vezes. Vamos ver se foi mesmo. Ó. 1, 2, 3, 4. Então a frequência absoluta foi 4. Tá? Aí você vai fazendo o mesmo para as demais faces. Então tudo isso aqui são as frequências absolutas. Tem que dar um total de 20, se você somar aqui. Né? E em seguida você faz o cálculo da porcentagem. Né? Esse 4 aqui, 4 vezes apareceu o número 1 em um total de 20 lançamentos. Quantos por cento isso representa? Aí você calcula, né? 4 sobre 20 vezes 100 vai dar 20%. E faz o mesmo para os demais. Tá? Aí você vai preencher a coluna da frequência relativa. Tem que dar um total de 100% aqui, certo? Bom, agora o item B, como eu falei, né, não precisa você fazer não. Tem que desenhar e tal, né? Você tem que considerar que a circunferência, né, que é um gráfico de setores que ele pede, a circunferência tem 360 graus, né? Aí você vai montar uma regra de 3. 360 graus corresponde a 100%. Um certo número de graus corresponde a 15%, por exemplo, nesse caso aqui, né? Esse resultado das faces número 4, 5 e 6. Elas representam 15% cada uma. Tá bom? Quantos graus isso vai representar lá no gráfico de setores? Aí você faz a regra de 3 e chega à conclusão que dá 54 graus. Né? Então você vai ter que desenhar 3 setorezinhos lá de 54 graus. Se você fizer as outras contas, né, para 20%, 10% e 25%, você vai encontrar isso aqui, ó, 72 graus, 36 graus, 90 graus, e o outro de 54 graus aparece 3 vezes. Se você somar tudo, vai ter que dar 360 graus, que é para fechar o círculo. Tá? Aí o que vai fazer? Vai pegar o transferidor, né, colocar lá no seu círculo, medir quantos graus tem, e aí vai chegar a esta figura aqui, tá? Que é o gráfico de setores correspondente a esse exercício, tá certo? Bom, agora você vai fazer uma série de exercícios aí. Eu já vou mostrar o gabarito aqui, tá? Então você leia com cuidado, exercício número 5, tá? O gabarito vai ser esse, você quando construir o gráfico ele vai ficar com esse aspecto aqui, tá? O número 6 é esse daqui, se você quiser você pausa o vídeo, faz aí o número 6 e em seguida olha essa resposta aqui, né? Vai a letra A e letra B, na verdade, né? Então eu não apresentei aqui o resultado. Eu vou apresentar em seguida, tá?
Vamos para o número 7. O número 7 ele pede assim: uma pesquisa foi realizada com 1.000 pessoas para conhecer o estilo musical favorito de cada uma. Os dados colhidos foram apresentados na tabela a seguir. Aí tem aqui, né? Você tem que aprender a interpretar tabelas, né? Tem os estilos musicais e a frequência absoluta de cada um, né? 1.000 pessoas foram entrevistadas. Ele pede para montar uma tabela com frequência relativa. Ele já deu a frequência absoluta. Agora é só você montar a frequência relativa, tá? Faça aí. O gabarito é esse aqui, tá bom? Depois você confere direitinho aí. Agora é importante, né? A gente realmente está com pouco tempo. A semana passada a gente teve um feriado aí justamente na quinta-feira, né? Então a gente não vai fazer o exercício 8 e 9, tá? Você não vai fazer. E também a gente não vai ver assim a tabela de frequências por intervalos. É um pouquinho trabalhosa, né, a construção dessas tabelas. E eu só queria avisar para vocês que isso aqui é só uma introdução à estatística, né? O grosso da estatística mesmo você vai ver quando você chegar no ensino médio. Ensino médio você vai ter aula detalhada sobre isso daí, né? Fazer prova específica somente sobre estatística, tá? As nossas prioridades para essa semana vai ser apenas estudar as medidas de posição, que são a média aritmética, mediana e moda. Hoje só vai dar tempo de ver a média aritmética, para você ter uma ideia, né? Então no próximo vídeo a gente vai ver a média aritmética simples e ponderada. Obrigado.